pensar sobre esta igreja, sobre esta obra, assim ela vai ser, porque são coisas nobres, são projetos que Deus tem colocado no coração dos irmãos, tem colocado no coração da igreja, aquilo que você tem pensado a respeito da sua vida, como você se vê, assim é você, assim é a sua vida. E nós estamos firmados nessas estruturas de mente, nessas estruturas de pensamentos. Por isso nós precisamos projetar coisas nobres, precisamos ter cuidado para saber quem está nos mentoreando. Deus, quando Ele criou o homem, quando Ele criou Adão e Eva, todos os dias, na visitação ali, na virada do dia, Deus vinha visitar o homem e Ele conversava com o homem, Ele dialogava com o homem, o homem tinha uma instrução, o homem tinha um caminho a seguir, ele sabia que ele tinha que lavrar a terra, ele sabia que ele tinha que colher os frutos, ele sabia que ele tinha que estar ali com a sua esposa, que era Eva, e ele sabia que ele tinha que cuidar e guardar o jardim. E Deus era o mentor principal do homem, e o jardim se movia, a vida de Adão e de Eva estava em perfeita harmonia, não havia dificuldades, porque o mentor deles era o Eterno. Nós precisamos saber quem está nos mentoreando, precisamos saber quem está discipulando a nossa vida, quem está trazendo sobre nós a razão das nossas ações. Somente assim nós vamos começar a descortinar um novo tempo para as nossas vidas. Porque não há como você ter uma vida diferente, não há como você projetar coisas nobres, coisas excelentes, se você tem uma mente cauterizada por coisas que não são nobres, por coisas que não permeiam os céus de Deus. Quando você tem a sua mente poluída pelo mundanismo, pelas coisas que são concernentes a este mundo físico, quando você está apegado às coisas materiais, quando você está apegado aos seus sentimentos, ao seu bem próprio, você está perdendo o seu tempo, pois você não consegue projetar aquilo que é de Deus, você não consegue, se você não projeta, você não executa. Eu sou mecânico industrial, e para tudo aquilo que eu vou fazer, eu preciso de um projeto. Antes de eu executar, existe um projetista, antes do projetista existe um engenheiro. O engenheiro vai passar uma ideia para o projetista vai pôr no papel, vai jogar no AutoCAD. Do AutoCAD ele vai preparar ali uma planta, e aí chega um desenho técnico, mecânico para mim. E a partir daquele desenho eu executo uma montagem, uma fabricação de uma máquina, uma manutenção de uma máquina, como assim seja. Então você precisa projetar primeiramente. Se eu não tiver o projeto, eu não consigo executar. Eu posso até acertar na manutenção de uma máquina sem um projeto, mas se eu não tiver o projeto, é difícil. Mas com o projeto tudo se torna mais fácil. Por isso nós precisamos projetar como servos e servas do Senhor, do Deus Altíssimo, coisas nobres, coisas concernentes ao reino dos céus. Não existe projeto nobre que Deus não esteja atrelado a ele. Não existe coisa excelente que não tenha a mão do Todo-Poderoso. É mentira, é engano do diabo. E eu vou provar para os irmãos dentro da palavra de Deus, que quando entra uma voz que não é a voz de Deus, que não é a voz do Eterno, tudo se confunde. O projeto original de Deus foi desfeito no jardim, quando entrou uma voz diferente que não era a voz do Eterno. Aleluia. E se você não está ouvindo a voz do Senhor, se tem outras vozes que estão guiando a tua vida, cuidado. O projeto de Deus está em risco. Olha aí. Aleluia. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 3, eu vou fazer a leitura, os irmãos não precisam abrir, porque o nosso tempo é bem curto, e nós vamos acelerar aqui, até para que possamos voltar outras vezes a essa casa.
Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim. Ao qual declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus diz: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia que dele comereis, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. A palavra de Deus diz nos versículos anteriores que Deus vinha se encontrar com o homem e com a mulher. Logicamente, a única voz que se ouvia no jardim era a voz de Yahvé, de Deus, do Eterno, do Todo-Poderoso. Somente a voz dele se ouvia. Aleluia. Não tinha dúvidas. Glória a Deus. Não cocheava entre dois pensamentos, ou vai ou não vai, Aleluia. ou é ou não é. Meu Deus. Porque Deus é Deus de uma palavra só. Aleluia. Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos pregando nesta noite, é um Deus que só tem uma palavra, só tem uma direção. Nele não há sombra de dúvidas. Quando entra dúvida em alguma situação, a ação do inimigo está aí. E a prova está aqui. A serpente foi usada por Satanás para conversar com Eva. Quando Eva recebeu um mentor que não era mais Deus, não era Yahvé, não era o Eterno, o projeto original de Deus, da família, do homem, da mulher, do jardim, de tudo que estava ali em perfeita harmonia, foi colocado em xeque. E a minha vida e a tua vida entra em xeque quando nós começamos a ouvir outras vozes que não é a palavra de Deus, que não é a palavra do seu pastor, da tua pastora, daquela pessoa que está liderando a sua vida, que está trazendo sobre a sua vida algo há anos, há dias, há tempos. E aí você começa a ouvir outras vozes. É a voz da televisão, é a voz da novela, é a voz do amigo no trabalho, da amiga na faculdade, aonde quer que seja, na escola. Começam outras pessoas a te mentorear, começam outras pessoas, como a serpente usada pelo inimigo, a trazer coisas sobre a sua mente. E aí, quando entra o benefício da dúvida, nós nos colocamos numa posição de dificuldade, porque a dúvida ela causa, ela nos leva à tendência de fazer aquilo que nós estamos destinados por Deus a fazer. Porque todos nós somos predestinados à salvação. Todos nós somos chamados para sermos salvos. O plano original de Deus é que todos nós entremos no céu de glória. Aleluia. E tudo que nos tira disso vem do maligno. Porque ele já está condenado e ele não tem mais solução para ele. O inferno já está criado para ele e os teus anjos. E aí, quando entra o benefício da dúvida, a serpente ganha a batalha. Nós não podemos deixar a dúvida descer para o nosso coração. Precisamos ter cuidado. A serpente mentoreou Eva e distorceu as verdades do Eterno. Deus disse: não coma. E a conversa da serpente parecia com a de Deus, mas não era de Deus. Era muito similar. Ele é astuto. Ele é, desculpe o peso da palavra, ele é desgraçado, ele não tem a graça de Deus. Meu Deus, é verdade. Ele tem sutil, um sapatinho de algodão, parece, mas não é. É muito agradável aos olhos, aos ouvidos. E isso foi o que aconteceu, porque quando ela falou, criou a dúvida, Eva olhou para a árvore e ficou muito agradável aquela árvore. Não era tão agradável assim.
A Bíblia não nos relata, mas nós não sabemos quanto tempo eles já estavam ali naquele jardim, convivendo com aquela árvore, tranquilamente, passeavam para lá e para cá, viviam ouvindo ao Eterno, mas de repente entrou o benefício da dúvida, uma voz estranha sobre a mente de alguém que estava direcionada pelo Eterno, e de repente todo aquele projeto foi colocado em xeque e foi tudo por água abaixo naquele momento. Porque eles comeram, eles desobedeceram a voz de Deus, eles começaram a seguir outros comandos, e é isso que tem acontecido hoje. A palavra do mundo hoje é mais agradável. A palavra hoje de um amigo do trabalho, se é que podemos falar que esta pessoa é nosso amigo, de um colega, de um irmão, até de uma mãe, de um parente, porque muitas vezes os de dentro da nossa casa são usados pelo maligno para nos derrubar, para nos tirar da direção que Deus tem para as nossas vidas. Então de repente você olha toda essa situação e o pastor fala: meu filho, permanece, minha filha, é por aqui. Aí você olha aquele caminho é estreito, é um caminho difícil, é um caminho que você vai ter que suportar algumas tribulações e aflições, pois foi assim que Jesus disse, né? Por isso tenho dito isso, para que em mim tenhas paz no mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você está em Cristo, se Ele é o teu mentor nesta noite, se Ele é o teu mentor todos os dias da sua vida, você vai passar por tribulações, você vai passar por adversidades, mas a palavra do Eterno vai levar você a todo nível da sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Está em João 16, 33. Esta palavra, todo crente tem que ter ela no seu coração. E o interessante é que Deus tinha falado que não poderia se comer do fruto. Ele não disse que não podia tocar. E o que Deus me revelou em relação a isso, nós somos tocados por situações. Situações vêm, nos tocam. Situações vêm, nós tocamos em algumas situações, mas nós não podemos digerir essas situações, não podemos comer, não podemos nos alimentar de algumas situações, pois é isso que gera a morte, é isso que causa a separação entre a nossa vida e o nosso Deus. Para projetarmos coisas novas, devemos ter a verdade da palavra ativada dentro de nós. Nós estamos falando de coisas excelentes, nós estamos falando de coisas grandes. Aí você diz: mas a minha geografia, o lugar onde eu vivo, a igreja onde eu congrego, o espaço onde eu estou, Deus não está limitado a essa igreja, Deus não está limitado a este espaço. E se você projeta coisas novas, o que são coisas novas? São coisas que acrescentam no reino de Deus, são coisas que fazem o reino de Deus crescer, são coisas que fazem o reino de Deus prosperar, são coisas que agregam almas para o reino dos céus. Isso são coisas novas, porque as demais coisas nos são acrescentadas quando você está projetando as coisas que são concernentes ao reino dos céus. Aleluia! Assim diz a palavra em Mateus 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, projetai primeiro as coisas que são nobres, que são concernentes ao reino celestial. Projetai primeiro as coisas que são concernentes àquilo que Jeová tem tratado sobre a sua vida, as coisas da casa de Deus, as coisas concernentes à obra de Deus. Pessoas estão se perdendo. Não há nada mais pobre do que uma vida, não há nada mais nobre do que uma família restaurada, do que uma família aos pés do Senhor. Isso são coisas nobres, os projetos nobres, porque tudo aquilo que você necessita, quando você começar a projetar e a pôr em prática aqueles projetos que Deus tem colocado no teu coração, aí tudo te será acrescentado. Aleluia! Mesmo que você passe por algumas tribulações, tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo. Glória a Deus! Louvado o nome de Jesus. É maravilhoso falar da palavra do Senhor. Oh, glórias! Oh, glórias! Glória! Glória a Deus. Aleluia!
Em Romanos 12, a palavra diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então tudo está na mente. Aqui nós não estamos pregando o poder da mente, porque isso aí é coisa que eles tiraram da Bíblia. Tudo que tem aí eles inventaram, pegaram da palavra do Senhor. Eles não criaram nada. Outra coisa que o diabo é pai da mentira. João 44. O resto, tudo foi Deus que criou. Só que como a serpente, eles distorcem as coisas. E aí você fala, agora está pregando o poder da mente. Não, é a palavra de Deus que diz. Não, Senhor, renova a sua mente. Não tem como Deus fazer você projetar coisas novas. Não tem como você projetar coisas novas se você está com sua mente na velharia que você vivia, na vida mesquinha, na vida desobediente, na vida rebelde, na vida trancafiada ao que você consegue ver. Fora de Hebreus 11:1, que fala a respeito da fé, que é a coisa que você não está vendo, mas você vê, né? Hoje está aqui dentro dessa igreja, mas eu já projeto um templo maior, eu já projeto cadeiras acolchoadas, eu já projeto, né, coisas novas. É isso que Deus tem. A obra de Deus não é errada, a obra de Deus não é pequena, a obra de Deus não está presa a quantidade de pessoas. Pelo contrário, pastor, Deus sempre usou a minoria para se mostrar o quão grande Ele é. Fica fácil. Aí é o povo que fez, que a glória é para Ele. Eu creio que Deus tem coisas novas para cada uma dessas pessoas, para esta igreja, porque essa palavra é para esta igreja, essa palavra é para você que está aqui nessa noite. Não fico pensando, essa palavra é para alguém que poderia, não. Se fosse para alguém que tivesse que vir aqui, ela estaria aqui, porque o Espírito Santo te trouxe aqui, porque Ele queria te ministrar sobre isso, Ele queria trazer algo novo sobre a sua mente. Essa é uma palavra de libertação, porque ela descortina a tua mente para um novo tempo. Se você absorve uma palavra como essa, você alcança um novo nível de entendimento e você quebra barreiras. Você vê que não é o espaço físico, não é onde você mora, não é o bairro onde você vive, não é o emprego onde você trabalha, não é a escola onde você frequenta, não é a família ao qual você nasceu e não é nada da onde você já passou, porque Deus está muito além de tudo isso que você está vendo. O poder dele é imensurável, o poder dele é eterno, ele é um todo-poderoso, ele é Jeová Sabaoth, o Deus da guerra. Ele que guerreia as nossas guerras, ele que guerreia por nós. Está tudo trancado, está tudo amarrado, está tudo preso, mas você tem a palavra da fé, você tem o conhecimento. Mesmo em meio a todo esse emaranhado que o diabo te colocou, você consegue projetar coisas novas. E aí Deus começa a te elevar de nível. Mesmo em meio às dificuldades, Deus aponta um caminho excelente. Mas você precisa crer, você precisa confiar, você precisa acreditar que Jesus vai mudar a sua história nesta noite. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Ele está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando você tem a sua mente renovada, e aí precisa dar a dica, né? Como é que eu vou renovar a minha mente? Foi o que o pastor falou, por isso que eu estou feliz, porque tudo que foi falado antecedeu a palavra. Glória a Deus. Aqui, ó, renovar a mente não é com novela, renovar a mente não é papo com um amigo, não é papo com a esposa. Renovar a mente é com a palavra do Senhor. Porque para se projetar coisas do reino, você tem que entender o reino. E como que se entende o reino? Pela palavra. Só temos a palavra e temos tudo. Glória a Deus por isso. Aleluias. A palavra de Deus vai te mostrar como projetar, como caminhar, como crer, mesmo em meio às dificuldades. Eu não tenho nada, Senhor, mas eu tenho a palavra. E pela palavra Ele faz todas as coisas. Haja luz e ouve-nos. Ele não precisa vai dar voz, não. Ele fala e acontece. Esse é o Deus que nós cremos. Amém?
E aí nós precisamos ler, ouvir, meditar na palavra de Deus para que possamos alcançar a nobreza dos projetos divinos. E aí eu vou percorrer mais um pouquinho a palavra, porque é interessantíssimo que nós preguemos a palavra de Deus. Glória a Deus. E aí mais para frente, em 2 Coríntios 4 e 5 diz: o Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos nós mesmos, mas como servos por causa de Jesus. E 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, 4 e 5. Portanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então, esses dois versículos, para terminar, esses dois capítulos que nós lemos nesses versículos, eles nos mostram claramente que existe uma guerra, que nós somos humanos, que habitamos neste mundo, mas que nós estamos lutando no reino do Espírito, no reino físico, na nossa mente, porque, como diz no 10, que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Fortalezas aqui, o apóstolo Paulo ele está dizendo a respeito de estruturas de mente, ele está dizendo a respeito de estruturas de pensamentos, como você cresceu, como você nasceu, no meio que você nasceu. Freud dizia que nós somos produto do meio, mas nós não somos produtos do meio, mas nós somos influenciados pelo meio ao qual nós vivemos, pelo que nós alimentamos, quem tem nos mentoreado, quem tem trago o alimento sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Por isso a palavra de Deus diz que as nossas armas não são carnais, não é com a minha força de pensamento. Aí entra a palavra. A diferença de quem tem acha que eu vou pensar, vai acontecer, não é assim. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destronar todas as fortalezas. E eu creio que hoje sobre a minha e sobre a tua vida está uma unção que vai quebrar toda a estrutura de pensamento arcaica, tudo que você herdou dos seus pais, tudo que você herdou dessa sociedade que está entregue às coisas do mundo, tudo que você herdou das novelas, das conversas, as facetas que se instalaram na sua mente. Agora, pelo poder do nome de Jesus e pelo poder que há nesta palavra, nós entramos no reino do Espírito e agora nós encontramos aos anjos ministradores para que eles ministrem sobre a minha mente, sobre a tua mente, para que seja destronada todas as fortalezas do inferno e para que venha sobre nós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Porque no 5 ele diz: destruímos vãs filosofias, estruturas de pensamentos. Foi o que o pastor falou aqui, não, porque eu acho assim, tá vendo como é que vai se encaixando? Que eu estava ali, eu estava radiante, eu falei, é de Deus, porque eu sabia que eu ia trazer, e Deus veio confirmando antes, veio preparando o caminho, preparando o coração dos irmãos para a palavra. Então, são filosofias, não existe filosofia, não existe achismos. A palavra de Deus não existe malabarismo, meu irmão. Ela por si só, ela já fala. Se Deus quisesse dizer algo diferente do que ele disse, ele teria dito, porque ele é Deus. E aí ele diz que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-los obedientes a Cristo. Tudo que nós falamos sobre nobreza,
Tudo que nós falamos a respeito de mudança de pensamento, porque quando você muda os seus pensamentos, quando você muda as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas atitudes vão mudar. Quando você muda os seus pensamentos, você consegue agir de uma maneira diferente, porque você pensa, desce para o seu coração e você executa. Assim como Eva executou coisas, que não eram concernentes ao projeto original de Deus, por causa de uma voz estranha, por causa de pensamentos que foram deturpados por uma palavra, por uma direção errada, daquela que não era a direção de Deus. Assim somos nós hoje, não somos diferentes de Eva, somos criados da mesma maneira, da mesma matéria. Hoje ainda temos algo, que é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda com as nossas fraquezas. E para terminar, pois todo sábio é nobre. Repita comigo, todo sábio. Todo sábio. Fala quem é sábio. Todo sábio. Todo sábio. É nobre. É nobre. E projeta coisas novas na sua sabedoria. Na sua sabedoria. Glória a Deus. E em Provérbios 11:30, parte B, diz: aquele que ganha a alma sábio é. Quer ser sábio, quer projetar coisas nobres, ganhe vidas para o Senhor. Para você alcançar a sabedoria, você precisa ganhar vidas. Você é um influenciador dessa geração. Existem milhares de pessoas se perdendo. Pastores, eu já estou terminando, mas eu não posso deixar de dizer algo para a igreja. Providência, nós estamos no mundo, Jesus está às portas, e para se projetar coisas novas, para se ser nobre, você precisa ser sábio. Para se ter sabedoria, é preciso ter temor ao Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios 11:30b que aquele que ganha ou conquista, em algumas traduções, almas, ele é sábio. Então nós precisamos conquistar o reino da terra, agindo com a mente de quem é do reino de Deus, pois somos embaixadores em Cristo, em cadeias, como diz Paulo em Efésios 6:20. E o embaixador, ele é um ministro de primeira classe. Primeira classe. Você, aponta para a pessoa que está do seu lado, fala: você é um ministro de primeira classe do reino de Deus. Imagina que privilégio nós temos. Aleluia, mas como nós temos agido como ministros, como embaixadores. Embaixador, eu vou explicar o que é um embaixador. Os Estados Unidos da América, em cada nação, ele tem um representante. E existe a embaixada americana no território, por exemplo, brasileiro, no nosso território. Como se aqui fosse a embaixada, vai. Este solo se torna americano. Este solo se torna dos Estados Unidos da América. E só quem tem poder sobre aquele território onde está o embaixador fixado ali é os americanos. Então, como embaixadores do reino de Deus, aonde você pisa é teu. Josué capítulo 1. Estamos falando da Bíblia, estamos falando da palavra de Deus.